Seja bem-vindo ao primeiro dessa nova série de vídeos, Produção de A a Z. A ideia aqui é passar informações a respeito de produção musical sobre vários aspectos da produção musical de forma progressiva, tá? Eu vou passar uma informação para você nesse vídeo que vai te ajudar para o próximo vídeo, para o próximo e assim vai, tá? Serão 60 vídeos, tá? 60 vídeos, mais de um ano de material, tá? Vídeos semanais, então vai ser uma coisa bem legal. São vídeos para dar aquele clique assim, tá? Dar uma introdução a respeito do assunto para você poder se informar melhor. Hoje eu quero falar aqui sobre desenvolvimento do ouvido, tá? Que é uma parte importantíssima. Uma outra coisa, esse é o vídeo mais importante de todos, tá? Eles vão caindo em grau de importância. Não é nem tão bom falar isso que possivelmente ninguém vai assistir o último vídeo, mas enfim, eles vão caindo em grau de importância. Primeiro, você tem que desenvolver o ouvido, porque não adianta você saber operar um software de gravação se o seu ouvido não te diz o que fazer com ele. Não adianta você saber razão de compressão, você saber posicionar microfone se o seu ouvido não tiver desenvolvido. Então a gente vai começar falando hoje sobre desenvolver o ouvido. A gente desenvolve o ouvido desde que nasceu. Tá? Pensa um bebê, por exemplo, ele já diferencia depois de pouquíssimo tempo a voz da mãe da voz do pai. Tá? Porque ele percebe, de repente, que a voz do pai tem uma característica mais grave, a da mãe tem uma característica mais aguda, de repente o pai não fala de uma forma tão doce com a criança, e a mãe fala, por exemplo, eu estou falando de possibilidades aqui, e ele já percebe essa diferença. E assim, uma diferença bem clara, tá? Uma voz masculina, uma voz feminina, etc. Mas daqui a pouco ele percebe a diferença da voz da tia, da irmã da mãe e da mãe, sabe? Então são duas mulheres que são da mesma família. Geralmente as pessoas da mesma família acabam tendo uma característica de voz meio parecida, um timbre de voz meio parecido, mas ele já consegue diferenciar isso. Eu, assim, eu não sou um cara que entende da fisiologia da coisa, mas eu acredito que é o mesmo mecanismo que vai fazer você conseguir diferenciar o som de um violão de cordas de nylon para um violão de cordas de aço, por exemplo. E como produtor é importante você saber esse tipo de coisa, tá? Você conseguir diferenciar essas minúcias, assim, que a princípio parece tudo a mesma coisa. O cara tá tocando um violão, né? Para quem é leigo, é um violão. Mas aí você ouve e você diz assim, não, esse aqui ele tem um brilho diferente, ou então esse aqui tem um som mais adocicado, tal. Então são tipos de cordas diferentes que estão sendo usadas ali, são instrumentos diferentes. Tá, aí você vai desenvolvendo, por exemplo, daqui a pouco você ouve uma guitarra e você fala, não, uma guitarra é diferente de um violão, ok, é bem nítido, né? É bem claro. Mas às vezes você ouve um som de guitarra limpo, que é mais próximo de um violão do que aquele som de guitarra distorcido que você estava acostumado. E você começa a perceber a diferença. Isso aqui é um violão de corda de aço, um violão de corda de nylon e uma guitarra limpa, tá? Ok. Daqui a pouco você percebe na guitarra se foi gravado com um captador humbucker, tá? Um captador que tem duas bobinas, ou um captador single coil, né? Com uma bobina só. E você percebe essa diferença, fica nítido. Quem é do ramo percebe, ouve a música e fala, não, isso aqui é um humbucker, isso aqui é um single coil, é óbvio. E aí você começa a perceber diferença de tipo de amplificador de guitarra, de tipo de microfones, entendeu? A coisa vai longe, a coisa vai longe. A gente vai ficando tão especialista numa coisa que isso vai se desenvolvendo. E daqui a pouco, eu estou falando de guitarras, mas poderia estar falando de qualquer outro instrumento. Você pode ouvir uma música e dizer assim, pô, tem um solo de um instrumento de sopro aqui, o que que é isso? Né? Não conheço, parece uma flauta, mas não é uma flauta, não sei. Aí você vai pesquisar e você descobre que o cara fez aquele solo com um oboé, por exemplo, ou com um fagote, entendeu? Que são instrumentos de orquestra, né? E que a gente não vê no dia a dia numa banda de rock, por exemplo, né? Mas que se usa muito em bandas de rock também, tá? Em orquestração para banda de rock. Então, o que eu diria para você, assim, para você desenvolver o ouvido nesse sentido de conhecer esses instrumentos diferentes, conseguir diferenciar, por exemplo, um sintetizador Moog de um órgão Hammond, etc. É você ouvir músicas, quando você ouvir um som que você achou interessante, pesquise sobre aquela música. Veja quem gravou, o que foi usado. Hoje em dia, com o Google, a gente tem toda essa informação muito facilmente, né? Você pode entrar, ver, às vezes, cenas das pessoas gravando aquela música no estúdio, no YouTube, por exemplo. Você pode ver cenas deles tocando ao vivo, de repente o cara está usando o mesmo tipo de instrumentação e tal. Então, esse é um tipo de desenvolvimento de ouvido que você tem que fazer. Você tem que entender que existem instrumentos diferentes, que esses instrumentos eles fazem parte do todo ali da música e que eles dão esse barato de você ouvir uma música e ter um sonzinho especial ali por causa de um determinado instrumento. Tá? Então, esse é um primeiro passo assim para você diferenciar essa coisa. Deixa eu falar de uma coisa importante. Eu tenho um guia de equipamento para home studio e ele é gratuito. Tá? Ele está disponível aqui, deve ter na descrição aqui o link dele, ou então está no link da minha bio. Tá? São 10 vídeos, em torno de uma hora de duração, explicando em detalhes o que você precisa para montar o seu home studio, tá? De acordo com a sua necessidade e de acordo com o seu orçamento.
Tá? Então, se você é um baterista que quer gravar sua bateria, você precisa de um tipo de equipamento. Você é um vocalista que quer gravar sua voz, precisa de outro. Tá tudo esmiuçado ali para você não gastar dinheiro à toa e você ir direto no que interessa. Tá bom? Falando ainda sobre ouvido, eu quero falar aqui sobre ouvido musical. Existe uma coisa chamada ouvido absoluto, talvez você já tenha ouvido falar. O ouvido absoluto é uma coisa que normalmente vem com a pessoa nasce com isso. Tem gente que diz que você pode desenvolver nos primeiros anos da criança, nos primeiros 3 anos, dependendo do tipo de música que você expõe à criança e da forma que você treina o ouvido dela, você pode desenvolver. E tem gente que diz que dá para desenvolver depois de velho. Eu conheci várias pessoas que têm ouvido absoluto, ninguém desenvolveu depois de velho. Já tinha desde criança e descobriu que tinha, tá? O ouvido absoluto, ele percebe a nota em particular, por exemplo, ele ouve uma nota e ele fala isso aqui é um dó, ou isso aqui é um mi, tá? Isso é claro para ele, assim como o vermelho é o vermelho e o azul é o azul, não tem como o vermelho se confundir com o azul, entendeu? São frequências também, né, o que a gente vê das cores são frequências, o que a gente ouve das notas são frequências, e eles têm essa mesma facilidade, da mesma forma que a gente normalmente vê as cores, eles normalmente escutam as notas, tá? Esse é um tipo de ouvido que existe. Outro ouvido que pode ser desenvolvido e que a gente desenvolve para o resto da vida é o ouvido relativo. Tá? Eu tenho ouvido relativo, e meu ouvido é relativamente bom, né? Mas assim, eu poderia ter melhorado e eu tenho sempre estudado para melhorar isso. O que é ouvido relativo? Você consegue perceber a relação entre as notas. Tá? Então você pensa, tá, isso aqui é uma distância de um tom. Tá, eu sei que é um tom. Por quê? Porque eu já acostumei meu ouvido com isso. Eu sabia que, por exemplo, se a primeira nota é um dó, eu sei que a outra é um ré. Mas eu não sei se ela é um dó porque eu não tenho ouvido absoluto, tá? Mas então, essa primeira nota é a minha relação, o meu alicerce, vamos dizer assim, a minha referência. E aí eu vou ter essa referência para eu saber qual o intervalo que eu estou fazendo. E com isso você consegue perceber diferenças de acordes, por exemplo. Tá? Existem métodos de percepção musical para você ver se um acorde é maior, menor, se ele tem uma sétima menor, se ele tem uma sétima maior, e etc. E isso, assim, por exemplo, eu sou um cara que veio do rock and roll no geral, assim, então eu não sou o cara dos acordes muito rebuscados. Um cara que tocou, por exemplo, bossa nova a vida inteira, tocou jazz a vida inteira, ele tem uma percepção de acordes bem mais complexos do que eu costumo ter, entendeu? Porque ele desenvolveu o ouvido dele para isso. Isso é uma coisa que você pode desenvolver. Ah, para ser produtor musical, preciso desenvolver esse ouvido musical? Não necessariamente. Explicar uma coisa interessante. Alguns produtores são mais voltados para o áudio, por exemplo, outros são mais voltados para a música, e existem uns que são grandes gerenciadores. Então o cara ele não entende tanto de áudio, não entende tanto da música, ele tem um feeling bom da coisa, mas, por exemplo, para fazer a parte musical, ele contrata pessoas para fazer arranjos, etc. E para fazer a parte de áudio, ele contrata pessoas para fazer a gravação, etc. E ele é o produtor do mesmo jeito. Tá? Alguns fazem todo o trabalho e outros focam, por exemplo, tem uns que contratam um arranjador para fazer a parte de arranjo, cuidar da parte musical e fazem toda a parte de áudio. Tá? Tem várias formas de trabalhar com produção musical. Agora, conhecimento não ocupa espaço, então se você puder se informar sobre isso, você puder desenvolver o seu ouvido musical, vale muito a pena, tá? Porque você pode conversar de igual para igual com os músicos, etc. Eu, por exemplo, tenho um bom conhecimento de harmonia, um bom ouvido, mas, por exemplo, se eu precisar fazer um arranjo de cordas, um arranjo de metais, eu contrato um arranjador para fazer. Eu sei escrever, mas eu iria perder muito tempo para escrever, eu não sei se eu faria um arranjo tão bom, porque não é uma coisa que eu faço todos os dias, e não vale a pena. Então é muito mais negócio eu contratar uma pessoa que faz isso todos os dias e vai fazer com muito mais maestria do que eu poderia fazer. Tá? Quero falar agora sobre o Clube do Onhaia. O Clube do Onhaia é uma forma de você me ajudar a manter esse canal aqui funcionando, tá? Pode não parecer, mas dá um trabalhinho bom aqui. Eu tenho que parar meus afazeres para fazer esses vídeos. Então é uma forma de você fazer uma contribuição mensal, uma pequena contribuição mensal para eu manter esse canal funcionando. E em troca eu te dou vários cursos completos, tá? Dentro do Clube do Onhaia você tem acesso a uma área de assinantes ali, e você vai ter, por exemplo, comprimindo, equalizando, mixando, e vários outros materiais assim, que são cursos completos muito bons, tá num custo super em conta assim, você me ajudando a fazer esse canal funcionar, você tem acesso a tudo isso, tá? Agora eu quero falar do último tipo de ouvido, que é o ouvido técnico, que eu resolvi chamar assim, tá? O que é? Da mesma forma que você percebe a diferença de uma viola caipira para um violão de 12 cordas, chega um momento que você consegue perceber a diferença de, por exemplo, 3 kHz, uma frequência, para 4 kHz.
sabe? Quem já trabalha com áudio há muito tempo, você pode não ter o ouvido perfeitamente afinado, dizer assim, é 3 kHz e C3. Às vezes você fala, não, tem um médio meio áspero que está me incomodando aqui, eu acho que é 3K. Aí você chega lá, você vai baixar e você chega à conclusão que é 2,5, é 2, entendeu? É 4, é 3,5 e tal. Está próximo daquela região, mas o teu ouvido já te entrega isso, tá? Então, da mesma forma que você percebe as frequências, né, que são os graves, médios, agudos, você consegue perceber isso com o tempo, você também vai conseguir perceber se uma voz, por exemplo, está super comprimida, tá com compressão demais, se o ataque do compressor estava muito rápido quando a voz foi comprimida e tudo mais, seu ouvido vai desenvolvendo para você perceber essas minúcias. Você vai conseguir perceber se o reverb que está sendo usado é um plate, é um room, é um hall, é um spring reverb, sabe? Então, são reverbs diferentes, com características de som diferentes, que para um ouvido mal preparado, você só fala assim, não, tem uma ambiência aí, tem alguma coisa acontecendo. Mas com o tempo você vai conseguindo diferenciar. Tá? Então, assim, o lado bom desse assunto todo é que isso pode ser desenvolvido. Tá? Isso não é uma coisa que você nasceu e não tem como desenvolver. O lado ruim é que demora, tá? Não tem atalho. Deu estar te falando aqui, se deu clique para você, pô, preciso me pesquisar mais sobre isso, vai atrás, sabe? Então você precisa treinar o seu ouvido nessa parte de áudio, por exemplo, coloca uma voz ali que você gravou, né, como instrumental, vai mexendo nas frequências, vê o que te agrada, onde você tem definição da voz, onde embola a voz, onde tem o arzinho da voz, os S's ficam mais brilhantes, mais bonitinhos, entendeu? Onde tem um grave que atrapalha a voz e tudo mais, vai brincando com o equalizador e vai descobrindo isso numa voz, depois faz isso com contrabaixo, com uma guitarra, você vai conseguir entender essas frequências melhor. Mesma coisa, brinca com o compressor para você entender como funciona a compressão, brinca com os efeitos, coloca vários efeitos na voz, vai ouvindo e vai vendo as diferenças dele, depois ouve músicas que você conhece, tenta entender que efeito que tem ali, tá? Você vai desenvolver o seu ouvido com isso. Isso faz muita diferença mesmo. Por último, eu quero dar um toque que eu faço consultorias particulares, tá? De 1 hora online, e essas consultorias eu indico para quem já está mais avançado. Tá? Então, se você já está gravando suas músicas, está tendo um bom resultado, mas você não está chegando onde você quer exatamente, você marca 1 hora aqui comigo. Tá? Essas consultorias são pagas, tá? Não são gratuitas. O que eu falei até agora, um era gratuito, o outro uma contribuição que você faz. Esse aqui, as consultorias são pagas, tá? E eu trato o seu caso em específico. Tá? Eu estou mixando essa música, eu estou tendo esse problema. Tá? Vamos ouvir essa música, a gente ouve, eu consigo ouvir o que está saindo do seu computador aqui, te dou sugestões, a gente mexe, eu consigo mexer no seu computador aqui do meu computador e a gente resolve essa música para você e daí você pode ter esse referencial para fazer todas as suas músicas, tá bom? Semana que vem tem o segundo vídeo que é sobre buscando a identidade do artista, tá? Então a gente se vê semana que vem e é isso aí. Espero que você tenha gostado, espero que tenha dado o clique. Valeu!